Galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. E o conteúdo de hoje em questão é um assunto até um pouco controverso e polêmico também, como muitos dos outros vídeos que eu faço. Só que também é um assunto muito interessante no meu ponto de vista e, como eu já disse, minha opinião. Pois, para quem acompanha meus vídeos e está acompanhando, está vendo que eu estou passando muito conteúdo de conceitos de esoterismo. Então, simbolismos em si, envolvendo magia, ocultismo, ordens iniciáticas e por aí vai. Porém, eu quase esqueci de relembrar um assunto muito importante, na verdade, que é linkado com isso, que seria o primeiro passo para os estudos, ou, que é o tópico desse vídeo, os estudos iniciais da sua vida, tanto para você se tornar um iniciado futuramente e também para a sua vida no contexto geral, tá bom? Então vamos para o vídeo. Por que eu pensei nesse vídeo em questão, ou por que eu estou remetendo este tema sobre assuntos de estudos iniciais para você se lapidar como pessoa, como iniciado, como um ser humano no contexto geral? Eu, para quem não sabe, eu tenho o hábito de ficar escrevendo nos meus livros, nos meus cadernos de anotações, como se fossem os grimórios, só que é um diário misturado com um grimório, onde eu escrevo pensamentos, anotações, coisas que eu tenho que fazer. E nisso eu comecei a escrever lá uma frase, que até eu vou fazer como tema lá da publicação minha do Instagram depois, como se fosse um textinho, aqueles textinhos de autores em específico. E no meio desse texto eu comecei a filosofar sobre o conceito de estudos iniciais. E quando eu falo de estudos iniciais, eu estou me remetendo muito, ou quase 100% à escola. E por que eu estou falando disso? Muitas das pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas denigrem muito a imagem do ensino fundamental e médio como se fosse uma coisa horrível. E em muitos lugares a escola pode ser até pejorativa, só que é um estudo, é um ensinamento e é o primeiro passo que vai mostrar se você realmente quer aprender alguma coisa ou não. Então, como eu posso explicar isso de uma maneira mais simples e mais fácil para vocês entenderem? Você, iniciado, você, tanto no conceito religioso, no conceito místico, no conceito esotérico de instituições, você tem uma grade curricular extensa de conteúdos envolvendo história, religião, magia, simbolismo, alquimia, que também se remete e se interliga com a atual química, e por aí vai. E com isso que eu comecei a interligar os assuntos e pensar no tópico desse vídeo, porque se você for parar para ver, e se você tiver o raciocínio lógico, a maioria dos assuntos que você estuda no colégio, você querendo ou não, são um passo inicial para a sua iniciação futura. Mas, professor, não tem nada a ver com o que você está falando, o colégio é uma porcaria, que eu não gosto de estudar, que é coisa do governo, e esses assuntos que as pessoas costumam falar. Mas, como eu falei, no conceito esotérico, no conceito místico das coisas, quando você percebe os assuntos até que você estuda na escola, envolvendo história, geografia, religião, que tinha matéria de ensino religioso por aí vai, você começa a perceber esse conceito. E este assunto em si que eu estou falando se interliga muito a um preceito filosófico e religioso do cristianismo, que é parte do Sermão da Montanha que Jesus fala, que é uma coisa que eu falava muito até quando eu estava na igreja, que era: se não podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então isso é um fundamento básico que eu usava para tudo na minha vida, tanto em conceito de estudos sobre religião, sobre dinheiro, sobre família. Por quê? É nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes que vão fazer a gente prosperar em primeira instância. Então o primeiro passo é mais importante do que o maior passo. Então, se você não tem a dedicação, a competência ou o esforço para dentro de uma instituição do governo ou privado, o que quer que seja, você não se dedica para aprender a sua língua materna, que aqui no caso do Brasil seria o português. Você não quer aprender história do seu próprio país, que envolve muito conceitos religiosos, conceitos de ordens iniciáticas, o conceito no geral de tudo que envolve história, porque todas essas coisas, querendo ou não, têm história, porque virando o passado já vira história, então o dia de ontem já é uma história a se contar. Então, se você não se dedica no conceito básico para aprender essas coisas, quando você futuramente tiver interesse de se aprimorar nisso para se afiliar ou se iniciar numa instituição, me desculpe, mas você não tem muita competência e muita dignidade de se dizer uma pessoa merecedora de conhecimentos em si. E como eu estava falando sobre até a língua portuguesa em questão, foi uma coisa que eu, no meu interior, no meu conceito próprio, busquei me lapidar porque eu percebi isso.
Do que adianta eu querer me aprofundar numa língua estrangeira, como coreano, inglês, espanhol, italiano, sendo que eu sou um semi-analfabeto, ou um analfabeto funcional que fala na minha língua materna. Então, eu não sei coerência de interpretação de texto, eu não sei fazer uma boa leitura, eu não sei me expressar. Então, o que vai adiantar eu querer lapidar meu conhecimento ou estender o conhecimento se a minha base é escassa? Então, esse é o princípio que esse vídeo quer passar para vocês. Tenha uma base bem estruturada, independente se seja escola pública, se seja escola privada. É o primeiro passo para o conhecimento, é o primeiro passo para você começar a aprender e se constituir como pessoa, como lapidar o seu caráter, como refinar os seus conhecimentos, porque se você for parar para ver, o conhecimento básico até o conhecimento avançado das coisas, eles são muito semelhantes. O que vai diferenciar ou diferenciar nessa coisa é a constância de que você vai fazer de estudos e o quanto você se dedica e leva isso a sério. E isso até remete muito ao artista marcial, pois a diferença entre o faixa branca, o faixa preta, até o mestre em si, é o tempo de dedicação que ele fez a mesma coisa repetidas vezes num decorrer de anos de estudo e prática. Então, praticamente esse é o conceito inicial de você aprender alguma coisa, de você se lapidar como pessoa, para futuramente, se você tiver interesse de ser Rosa Cruz, ser maçom e por aí vai, é você ter essa doutrina aplicada já dentro de si. Então, eu ter a humildade, a hombridade de conhecer primeiro nas coisas pequenas, para depois me lapidando no decorrer do tempo. E como eu já estava linkando os assuntos, eu falei sobre língua, história também é muito importante, que nem vou dar um exemplo quem é de religião afro-brasileira, como Umbanda e Candomblé. Se você for ver, e na verdade não tem como não ver, todos os conceitos religiosos da doutrina em questão estão ligados na história do Brasil. Então estão interligados com a escravidão, com a parte dos senhores de engenho, com os palmares, com os quilombos dos palmares na verdade, com todo esse contexto histórico que vai ligando uma coisa na outra. Então liga os portugueses, a colonização do Brasil, Brasil pré-colônia, aí com a ligação com a África no contexto geral, com as doutrinas e visões dos africanos, dos portugueses, e daí juntando com a visão dos povos nativos que tinham aqui no Brasil. Então perceberam? Uma coisa liga a outra. História, religião, ordens iniciáticas, simbolismo, fé, doutrinas, moral e dogma, que é até o nome de um livro em si. Então todas essas coisas estão sempre ligadas. História, linguística, que até a língua tem um fator histórico dentro da língua pela evolução e progressão linguística no decorrer de anos, porque você que estuda, você sabe que o português que tem hoje aqui no Brasil é diferente de 200, 300, 400 anos atrás. Então a língua foi progredindo conforme vai se adaptando às situações. E até o conceito de você ter as variações linguísticas regionais, como o pessoal da Bahia, o pessoal do Sul, o pessoal do Paraná, que cada um tem as suas gírias, digamos assim, por conceitos de progressão e evolução de regiões específicas, de pessoas, contatos, países. Então isso envolve geopolítica, isso envolve história, isso envolve todos os fatores que você, em primeira instância, aprende na escola. Então, se você não tem essa visão, se você não tem essa abertura de olhares, você passa a ser mais uma pessoa que vai fazer o ensino médio de qualquer jeito, que não está nem aí para os estudos, que só quer fazer para se livrar da escola de uma vez, porque você não aguenta mais entrar na escola e ver a cara de todo mundo mais uma vez, como eu já vi muito aluno meu falando isso. E sem contar o fator de você estudar física, química, artes, que estão tudo interligado, mais uma vez, envolvendo ordens iniciáticas. Obras de arte, teatro, William Shakespeare, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, por aí vai. Quando você começa a estudar, você vê que em grande maioria os antigos artistas, os antigos mestres e professores, todos eram iniciados em artes antigas, em conhecimentos e doutrinas antigas que faziam a diferença nesse mundo que a gente vive em questão. Então, abra o olho e perceba que nas pequenas coisas do dia a dia ou dos ensinos que você tem nas escolas é o que vai dar o primeiro passo para você ser uma pessoa ou um iniciado de grande sucesso. Beleza, pessoal? Então, o tema desse vídeo foi esse, era um breve ponto de vista que eu tive
no decorrer desses dias pensando e hoje concretizei esse pensamento. E se você for parar para ver, tem total lógica, pois o pequeno passo para o grande passo é só uma questão de tempo e progressão de conhecimentos em questão. Então não adianta de nada você querer aprender sobre magia, sobre conjurar ritos, rituais, fazer todos esses conceitos simbólicos, sendo que você não sabe nem falar uma palavra certa no português. Beleza? Então comece de baixo, comece com calma e lembre-se sempre, constância, progressão, para você conseguir chegar onde você quer chegar. Beleza? Agradeço todo mundo por estar me acompanhando nesses vídeos. Se você gostou, se você concorda com esse pensamento que eu estou passando para vocês, curta esse vídeo, comenta aqui, deixa sua sugestão, sua opinião, se você acha certo ou errado o que eu falei. E se puder, se possível, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que são iniciadas em ordens e em instituições em si. Você que tem uma doutrina em específico, principalmente voltado para Umbanda e Candomblé, que é as doutrinas que eu sigo. Então, se você concorda com esse ponto de vista, me ajude a crescer o meu canal, porque cada vez mais eu vou aprimorar esses conhecimentos para favorecer tanto a mim e a vocês no coletivo. Beleza? Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado e até o próximo vídeo.